Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Iniciaremos a aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana. Vamos começar? Hoje nós temos o conteúdo que se chama hiperônimos e hipônimos. Nossa, professora, que nomes complicados! Realmente, os nomes podem parecer complicados, mas o conteúdo é super simples, é tranquilo. Confie em mim. Então vamos começar. Primeiro, vamos estabelecer um pequeno conceito para essas palavras. Quando eu observo a palavra hiperônimo, bem, eu tenho um prefixo de hiper, não é mesmo? Que é algo grande. Isso aí, grande, lembra-se disso. Hiper. Amplo, também podemos destacar dessa forma, amplo. Agora, hipônimos, tem um outro prefixo nessa palavra. Hipo já estabelece algo restrito, algo que é menor, inferior. Agora sim, vamos acompanhar o nosso conteúdo. Hiperônimos e hipônimos são estudados pela semântica. Lembra, a semântica é a área da linguística que estuda os sentidos das palavras. Isso, a relação de significado que elas estabelecem. Então, nós temos que observar o seguinte: o conceito de hiperônimos e hipônimos, sem esquecermos que eles estão relacionados. Sim, eles fazem parte um do outro. Hiperônimos. Vamos observar primeiro o exemplo? Frutas. Aliás, deixa eu só ressaltar aqui. Nesta aula de hoje, nós faremos muitos exemplos. Sabe por quê, aluno? Para favorecer a sua compreensão. Para esse conteúdo, fica mais claro quando nós observamos os exemplos. Olha, fruta. Quando você fala em fruta, você percebe que fruta tem vários tipos. E é isso aí. Fruta, ele é um hiperônimo. Então, agora sim, vamos observar o conceito que o nosso conteúdo tem aqui. São palavras de sentido genérico, geral. Ou seja, palavras cujos significados são mais abrangentes. Isso, mais abrangentes do que os hipônimos. Então, frutas é uma palavra ampla. É uma palavra que eu posso pensar em tipos de fruta. E esse é o detalhe. O hipônimo vai ser aquela palavra que estabelece o tipo. Hipônimos são palavras de sentido específico. Ou seja, eu vou qualificar, vou estabelecer aqui um tipo. Por exemplo, vermelho. Vermelho é hipônimo da palavra cor. Perceberam como é simples? Agora falaremos sobre a diferença. Isso mesmo, as diferenças dos dois termos. Vamos observar juntos. Hiperônimos, palavras que possuem significado genérico, significado geral, ok? Flores. Quando você pensa em flores, você pensa em vários tipos. Olha que interessante. Aqui trouxemos um tipo de flor, a orquídea. Portanto, a orquídea é um tipo de flor. Quando eu falo de tipo, eu estou falando de hipônimos. Ótimo. Hiperônimos já está então concluído. Vamos passar para hipônimos. Hipônimos são as palavras que trazem um sentido específico, o tipo. Por exemplo, jatobá, mãe da floresta. Jatobá é um termo que classifica o tipo de árvore, não é mesmo? Então, jatobá, portanto, é um hipônimo. Bem,
Vamos seguir e agora nós temos: caso você tenha dificuldade para recordar a função de cada um dos elementos estudados. No início eu falei um pouco sobre isso, lembra? O prefixo das palavras. E é isso que veremos agora. Portanto, temos a palavra hiper. Hiper significa que é um elemento de composição de palavras que trazem consigo a ideia de muito, excessivo, em grau muito elevado. Hipertensão. Vocês já observaram essa palavra? Hipertensão. Hipertensão significa uma pessoa que tem uma pressão alta, elevada. Então, é um aumento excessivo de tensão. Agora, já o prefixo hipor, ele está relacionado com a ideia de escassez. Ou seja, hipor, ele se refere que é inferior, é menor. Então, é um elemento de composição de palavras que traz consigo a ideia de algo que ocupa uma posição inferior. É a falta, a carência. Hipotenso quer dizer que tem uma pressão baixa. Agora, é um momento muito importante. Todo o conteúdo que nós estudamos, que nós retratamos aqui, ele tem um significado, ele tem uma importância. Isso mesmo, vocês já pensaram? Pensaram por que estuda cada conteúdo? O significado é enorme. Por exemplo, quando a gente fala de hiperônimo, hipônimo, nós podemos estabelecer uma relação anafórica. O que significa isso? Presta atenção, estudantes. É muito importante. Quando você vai produzir o seu texto, quando você utiliza hiperônimos e hipônimos, você evita a repetição de palavras. Você retoma o assunto que você está descrevendo sem repetir aquela mesma palavra que você utilizou. E esse é um detalhe muito importante, que valoriza o seu texto. E trata-se também da coesão do seu texto. Então, vamos ler mais um momento dessa aula aqui. Além de serem importantes para a semântica, os hiperônimos e os hipônimos estão relacionados com a coesão do texto. Olha que interessante! Nós já falamos sobre coesão do texto. Coesão textual. Fez parte de uma aula nossa, não é mesmo? São esses elementos que você liga uma frase na outra, que você estabelece aquele sentido, aquele significado. E quando usamos o hiperônimo, já na próxima frase você usa o hipônimo. Perceberam que essa utilização você acaba evitando a mesma palavra que você usou? Bem, é importante agora percebermos que hiperônimos e hipônimos são palavras que pertencem ao mesmo campo semântico, podendo, portanto, desempenhar função anafórica. Olha, esse termo eu citei aqui com vocês, alunos, não foi mesmo? Anafórica. Bem, anafórica foi tudo isso que eu expliquei anteriormente. É você evitar, você retomar um assunto sem utilizar a mesma palavra. Observem, temos um exemplo. Cravos, margaridas, begônias, hortênsias e lírios. Olha, todos esses elementos são tipos. Tipos de quê? De flores, não é mesmo? Foram plantados para mamãe no jardim. Então, nessa frase, eu utilizei hipônimos. Isso mesmo, os tipos de flores. Agora, eu vou falar do mesmo assunto. Olha só, em menos de um ano,
Com a chegada da primavera, todas as flores romperam. Olha, flores, hiperônimos. Perceberam que eu retomei o sentido aqui? Olha que interessante. Falei sobre o mesmo sentido, sobre o mesmo assunto, flores, mas citei termos diferentes. Palavras foram classificadas, eu utilizei tipos para falar do mesmo termo, flores. Seguindo, nós temos então essa explicação. Flores é hiperônimo de cravos, margaridas, begônias, hortênsias e lírios. O termo foi empregado para evitar a repetição dos hipônimos. Bem, viram? Disse para vocês no início, os termos podem até ser confundidos, né? Hiperônimos, hipônimos, são complicados para a gente estar falando, mas o conteúdo é simples. Então vamos lá, concluindo a nossa aula. Quando eu falo em hiperônimo, eu falo de algo que é amplo. Quando eu falo de hiperônimos, falo de algo grande, amplo. Hipônimos é o tipo, é a classificação. Bem, aqui nós vamos encerrar a nossa aula. Eu espero que eu tenha contribuído com o seu aprendizado. Aguardo vocês na próxima aula. E olha, alunos, estudantes, melhor dizendo, para acessar nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E temos uma novidade. Não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube. Se inscreva. Volte aos conteúdos anteriores. Aproveitem, estudem. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.